Bom dia, meu irmão, minha irmã, bem-vindos ao nosso encontro de toda manhã da reflexão da Palavra de Deus. Hoje é sábado, dia 19 de novembro, da 33ª semana do Tempo Comum. E a liturgia que iremos refletir um pouquinho nesta manhã, a primeira leitura do livro do Apocalipse de São João, capítulo 11, do versículo 4 ao 12. Aqui, João diz que teve uma visão, não? As duas testemunhas do Cordeiro, e que o Senhor as protege para que elas cumpram e realizem a missão que Deus encomendou a elas de realizar. E aqui, no fundo, João está falando, dá a entender, pelo contexto, está falando de Paulo e de Pedro, Pedro e Paulo, os dois grandes colunas, os dois grandes apóstolos. E aqui diz que eles, aqueles que queriam fazer-lhes mal, não conseguiram. E eles tinham poder da parte de Deus, não? Ou seja, o Senhor os protegia, os defendia. Mas chegará um tempo, e chegou para Pedro e Paulo, em que a besta se levanta, combate as duas testemunhas do Cordeiro e os vence. É figura um pouco de dizer, parece que o mal no mundo exerce um certo poder, parece. Se Deus de verdade acompanha aqueles que anunciam a boa nova do Evangelho, então por que às vezes parece que o mal vence a igreja, vence aqueles que anunciam, que proclamam a palavra de Deus, que de verdade querem levar os homens até Deus? Porque Deus quer manifestar que é Ele o Senhor da história. Senão dá a impressão de que aqueles aos quais Ele envia, eles têm poder próprio. Não. São criaturas frágeis, na qual Deus manifesta a sua força, o seu poder. E quando Deus quer e permite, pois o mal, o mundo, exerce, vamos dizer, este poder, de, como diz aqui a leitura, de matar as testemunhas. Por isso a gente tem que ter olhos um pouquinho e começar a entender a ação de Deus no mundo. Sim, Ele envia pessoas para anunciarem a boa nova de Cristo, as protege, as defende, mas olha, também permite que elas morram mártires, para que tudo isto concorra para o bem daqueles que veem esse sinal, escutam a palavra destas testemunhas e veem o sinal do que Deus realiza nestas testemunhas, que eles pensam que destruiriam toda a missão delas, a igreja, e veem que não dá, porque diz a leitura que o corpo das testemunhas ficaram 2 dias, 3 dias na praça e ninguém sepultou. Porém, o Senhor fez estes testemunhas voltarem à vida. Porque o pessoal, os habitantes da terra, trocavam presentes e faziam festas, porque diziam, olha, estes dois incomodavam os habitantes da terra com a sua palavra, com o seu anúncio. E o mundo quer viver do seu jeito. Por isso que o cristão, quando anuncia, não vai ter um mundo que acolha com facilidade. Sim, muitos escutam o discurso da igreja, porque quando se fala de cesta básica, de tudo isso, da área social, aí muitos concordam a igreja, a necessidade da igreja. Mas quando se fala do anúncio do Evangelho, da boa nova de Cristo, que muda o meu coração, muda a minha mentalidade, minha maneira de ser, cria uma moral, não? Segundo a fé, isto o mundo rejeita. Por isso eu espero que você, que somos chamados a ser testemunhas de Cristo nesta geração, não tenhamos medo. O Senhor nos protege, nos defende e nos ajuda. E caso Ele ache que é algo bom para
suscitar a fé em outros, chamar outros à fé. O nosso martírio, a nossa morte, que seja, e a gente descansar na vontade de Deus. O evangelho de hoje do Evangelho de São Lucas, capítulo 20, do versículo 27 ao 40. É aquela discussão de Jesus com os saduceus que não acreditavam na ressurreição e colocam a Jesus a lei mosaica. Olha, se é verdade que existe ressurreição, Moisés na lei tinha dito que se um irmão morrer e não der descendência, não tiver filhos, o irmão terá que desposar, casar-se com a esposa e dar descendência ao irmão. E aí eles colocam o caso de 7 irmãos que tiveram por esposa a mesma mulher e não deram filhos. Aí eles perguntam, e depois, na ressurreição, de quem ela será mulher? Não? E Jesus tem que dizer, olha, na ressurreição é outra coisa, os homens e as mulheres nesta vida se casam, lá não. Porque aqueles que foram julgados dignos da ressurreição dos mortos e participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos. Então aqui Jesus aproveita para dizer que eles não estão entendendo que a realidade do céu, da vida eterna, não dá para comparar com categorias daqui. Por isso, quando nós imaginamos o céu, o paraíso, a vida eterna, como se fosse uma continuação deste mundo, é muito complicado, é muito errado. Por quê? Nós não sabemos como é o céu, mas será uma realidade completamente distinta desta que nós vivemos. Hein? Porém, os saduceus quiseram, com essa história toda, provocar, ver o que Jesus dizia, como que ele prova que existe ressurreição. E usaram até a lei mosaica. E Jesus, olha, o que eles anunciam de prova da ressurreição? Também a Escritura. Né? Porque Deus é um Deus de vivos, não de mortos. Primeiro, que os mortos ressuscitam, Moisés nos indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor de o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Abraão, Isaac e Jacó já estão mortos. Mas como Deus não é um Deus de mortos, é de vivos, então estes patriarcas, estes do Antigo Testamento, patriarcas não, mas estes do Antigo Testamento não, Abraão, Isaac e Jacó, como já faleceram, e se ele é o Deus destes que morreram, mas eles não morreram, estão, ou seja, a prova da ressurreição. Deus só é Deus de vivos, diz aqui Jesus. Hein? E por isso calou Jesus a boca dos saduceus. Os fariseus, claro, ficaram muito contentes porque eles acreditam na ressurreição. Ainda que na época não acolhiam a Jesus como Messias e não entenderam que Jesus é a ressurreição e a vida. Mas aqui é muito interessante que Jesus usa da própria Escritura para ensinar, para manifestar não? A vontade de Deus. Por isso, eu espero que nós nos alimentemos da palavra, recorramos à Escritura, para que ela nos ilumine a nossa vida e vá pouco a pouco manifestando a vontade de Deus. Claro que depois há outros acontecimentos com os quais Deus ajuda, mas espero que de verdade possamos fazer a experiência, eu e você, da ressurreição. E quando que eu experimento a ressurreição? Não é depois do caixão, é agora. Ver que o egoísmo, a soberba, a avareza, a inveja, a luxúria já não tem poder sobre mim. Este é o negócio. Os saduceus, claro, tinham na cabeça uma ressurreição apenas física, talvez, não? O homem, o corpo. O Senhor está querendo dar ao homem um poder sobre a morte, já aqui em vida e no futuro, a vida eterna. Por isso, quando colocamos a intenção de um falecido nosso no altar,
é na fé, na esperança de que se ele viveu um pouquinho em Deus, não está morto, está vivo. Eu espero que o Senhor nos dê e cale fundo a certeza da sua obra de salvação, de redenção em cada um de nós, no nosso coração, na nossa vida. Oremos. Bendito és tu, Pai Santo, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Bendito és tu por esta palavra que nos dás. Ajuda-nos de verdade a nos abandonar em ti, a não duvidar do teu amor, a deixar que tu realize a tua obra em nós, em favor do mundo, das pessoas que sofrem. Mas que nós também acreditemos, selemos no nosso coração a certeza da ressurreição do teu Filho, porque o teu Filho nos manteve, de alguma maneira, vivos, neste mundo. Nos deu a vida, nos deu o seu Espírito, nos fez vencer a morte, pagar o mal com o bem. Claro que depois, Senhor, temos a certeza, firme certeza, de que Tu nos dará a ressurreição também da carne. Ajuda-nos de verdade, Senhor, a acreditar nesta palavra, neste ensinamento de Jesus sobre a ressurreição. E de verdade, deixar que essa ressurreição seja vivente em nós. Tudo isso te pedimos por Teu Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até segunda-feira, meu irmão, minha irmã, para esse nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus. E amanhã é a solenidade de Cristo, Rei do Universo. Espero que todos possam participar das missas presenciais. Até segunda-feira.